Amados, vamos para a palavra do Senhor, sem delonga. Eu quero iniciar hoje uma série de mensagens sobre paternidade espiritual. Deus me deu esse tema há uns 4 meses atrás, e a gente vem estudando, trabalhando, porque, amados, se tem um tema que mexe com o meu coração, se mexe com a minha vida, é esse tema paternidade. E a paternidade espiritual, amados, ela é de suma importância, porém nós precisamos ter o entendimento da necessidade dela. Então é uma série de algumas mensagens, eu não vou determinar quantas, porque na verdade nós vamos trabalhar alguns temas específicos. E hoje, para iniciar, eu quero ministrar sobre orfandade espiritual. Nós temos muitas pessoas órfãos, porque na verdade, amados, quando uma pessoa encontra uma comunidade local, automaticamente ela pensa que ela precisa de um pastor, e o pastor tem como característica apenas trazer conselhos, amém, orar pela pessoa. Só que é muito mais que isso. A paternidade espiritual é muito mais do que um conselho. A paternidade espiritual, ela é muito mais do que uma oração. A paternidade espiritual, ela é muito mais do que uma simples intercessão. A paternidade espiritual nos conduz a ir mais próximo de Deus. Uma paternidade espiritual, ela tem como característica trazer o ombro, o abraço de Deus para os filhos. Afinal de contas, nós somos filhos. O Fábio ministrou aqui em Romanos 8, diz que todo aquele que é guiado pelo Espírito, este é filho de Deus. E o Espírito que está em nós, ele clama dentro de nós, Abba, Pai. Amém, amados? Então nós precisamos, mais do que depressa, compreender este princípio, o princípio da paternidade espiritual. Amém? Abra comigo a sua Bíblia. Juízes capítulo 2, versículos de número 6 ao versículo de número 10. Juízes capítulo 2, versículos 6 ao 10. Pai querido, nós estamos aqui em Tua presença. Pedimos agora que o Teu Espírito Santo venha nos envolver, venha nos abraçar, que o Teu Espírito Santo venha nos tornar acessíveis à voz do Senhor, para que possamos, Pai, mais do que depressa suprir qualquer necessidade que os nossos corações possam, Senhor, expressar, principalmente nessa questão espiritual, Pai. Venha ministrar as nossas vidas dentro desta série. Pai, nós não queremos perder absolutamente nada do que o Senhor está promovendo. Venha restaurar em nós, Senhor, aquilo que precisa ser restaurado, e venha nos transformar, venha nos edificar por meio da Tua palavra. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amados, capítulo 2, versículo 6 de Juízes diz: Então Josué se despede do povo, e os filhos de Israel partiram cada qual para a sua herança, a fim de ocupar a terra. O povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu. Depois que faleceu, eles ainda continuaram a servir ao Senhor durante toda a vida dos anciãos. Os líderes do povo que sobreviveram a Josué e que conheceram todas as grandes obras que Yahvé fizera em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo de Yahvé, o Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnate-Heres, região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Depois, preste minha atenção agora, depois que toda aquela geração morreu e foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que se esqueceu do Senhor e das orientações e dos grandes feitos do Senhor em benefício do povo de Israel. Eu quero ler a primeira parte do versículo 10. Depois que toda aquela geração morreu e foi reunida a seus antepassados, surgiu
uma geração que se esqueceu do Senhor. Amados, a Bíblia diz, Fábio foi muito feliz quando ele falou da criação, e eu quero começar falando da criação. E antes de Deus criar o homem, a sua imagem e semelhança, Deus, ele primeiro constrói uma casa para o homem. Nós podemos notar isso quando nós vamos em Gênesis 1, que diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Este no princípio vem do termo hebraico Bereshit. Bereshit começa com a letra Bet, que significa, dentro do hebraico, significa casa. Pastor, por que a primeira letra da Bíblia, dentro do original, começa com a letra casa? Porque tudo que Deus faz, Ele começa na casa. Deus não faz nada fora da casa. O projeto de Deus é família, amém, amados? A família é o maior projeto de Deus, tanto que ministrei alguns domingos atrás, quando falei de influência e referência. Um dos maiores alvos da ideologia que nasceu, a ideologia iluminista, que surgiu, que nasceu da reforma, da Revolução Francesa, é destruir os 3 pilares essenciais da sociedade: a família, a igreja e a escola. Influenciando de forma maléfica esses 3 fundamentos da sociedade, automaticamente o ser humano, ele terá uma cosmovisão diferente, e nós estamos vivendo isso hoje. A sociedade que vivemos hoje, ela é uma sociedade que nós chamamos de pós-moderna ou de pós-verdade, onde a influência, uma influência maligna na família, na escola e infelizmente até mesmo na igreja, tem contaminado o coração de muitos e tem se perdido os princípios de Deus, os princípios da palavra de Deus, os princípios elementares que Deus estabeleceu. E um dos princípios elementares é o princípio da paternidade. Deus, ele criou o homem para viver em família. Tanto é que após a criação do homem, após Deus ter formado a mulher da costela do homem, Deus disse: cresçam e sejam fecundos. Isso significa que haveria uma responsabilidade geracional, porque Deus é um Deus geracional. Amados, Deus não se preocupa só com a sua vida, Ele está preocupado com os seus filhos, com os seus netos, com os seus bisnetos, com os seus tetranetos. Nós não nos preocupamos. Os nossos antepassados, não se preocuparam em preparar a outra geração, a próxima geração. E aí você vai descobrir aqui, nessa mensagem de hoje, que Deus, ele não trabalha ele não deseja uma nova geração. Ele deseja a próxima geração, Rodrigo. Mas todas as vezes que uma geração erra, Deus, ele tem a necessidade de levantar uma nova geração. E por que Deus, na história, ele sempre levantou uma nova geração? Porque a geração anterior falhou. Porque há uma falha, há uma lacuna deixada pela geração anterior. E nós não podemos mais errar, queridos. Levante a sua mão e diga comigo: eu não posso mais errar em relação à minha família. Você não pode mais errar em relação à tua família. Pastor, mas o senhor não vai falar de paternidade espiritual? Sim, mas deixa eu dizer para você, toda a direção espiritual que um ser humano necessita deveria primeiramente ser suprida dentro da sua casa. Toda a direção espiritual que todo ser humano precisa. Por que todo ser humano precisa? Nós precisamos entender que nós, como seres humanos, não temos apenas necessidades físicas ou materiais, porque nós não somos só um corpo. O ser humano não tem apenas necessidades emocionais, porque nós não somos só alma. Nós, seres humanos, fomos constituídos
por 3 faculdades: corpo, alma e espírito. O ser humano é uma alma vivente, habita num corpo e possui um espírito. E nessas 3 faculdades, nesses 3 elementos da constituição da nossa humanidade, nós precisamos de suprimento. Qual foi o erro das outras gerações? Entender que a única forma de suprimento é o material. E aí nós temos pais trabalhadores de filhos órfãos espirituais. Há uma lacuna, há um erro, há uma brecha nas gerações que nós precisamos consertar. E o intuito desta série de mensagens é exatamente te levar à consciência que a responsabilidade espiritual da nossa casa não é do pastor, não é do apóstolo e não é da igreja. A responsabilidade espiritual da nossa casa é nossa. Levante sua mão e diga comigo: a responsabilidade da direção espiritual da minha casa é minha. Amém, queridos? É nossa. O projeto de Deus é família. Deus é um Deus geracional. E a responsabilidade de transferir princípios, fundamentos, a responsabilidade da educação, seja ela educação social, ou seja a educação espiritual. Porque nós vamos aprender que educação, queridos, não é o que seu filho recebe na escola, recebe o nome de educação por causa do aprendizado, mas a escola, os professores, e diga-se da passagem, é a profissão que eu amo, é a profissão que eu mais admiro. Eu sou apaixonado, para quem não sabe, meu sonho sempre foi ser professor. Eu amo essa profissão porque tudo na vida precisa de um professor. Tudo que você faz hoje, querido, você precisou passar por um professor, porque ninguém aprendeu nada sozinho. Sim ou não? Sim ou não, gente? Então, quando nós falamos de educação, nós estamos falando da escola. Estamos falando de educação social. O que a educação promove? Respeito, reverência. Amém, queridos? Amor. E isso vem de casa, afeto. Isso se chama educação social, que envolve o emocional do ser humano. Porque o ser humano pratica pelo corpo o que ele sente na alma, sim ou não? Nós praticamos através do corpo, através das palavras, através dos pensamentos, aquilo que a nossa alma, aquilo que o nosso coração gera. Por isso que Provérbios 4, a orientação de Salomão é: se nós temos que guardar alguma coisa, nós temos que guardar o nosso coração. Está falando da alma, porque dele procede as fontes da vida. Então, queridos, a educação social, ensinar os nossos filhos o que é respeito, o que é ter limite, mas também nós temos que dar a educação espiritual. É responsabilidade dos pais, é responsabilidade de nós, é nossa responsabilidade. Olha o que Provérbios 1:8 diz: filho meu, ouve a instrução do teu pai, e não menospreze o ensino da tua mãe. A pergunta que eu faço é: como que um filho vai ouvir a instrução do pai, se o pai não está disposto a instruir? Como que um filho vai se atentar ao ensino, se a mãe não está disposta a ensinar? Então há uma responsabilidade dentro da família. Família não é só casar, querido, e viver de amores. Ai, amor para cá, beijinho para cá. Há uma responsabilidade que nós precisamos corrigir, porque o que essa geração vive hoje foi os erros cometidos pelas outras gerações.
A gente olha para essa geração e a gente critica, essa geração está isso, é a geração Nutella. Mas quem formou essa geração Nutella? Porque as gerações elas são formadas, amém, queridos? E quem foi o responsável? Quem são os responsáveis de formar essa geração? Quem foi os responsáveis? E quem são os responsáveis de formar a próxima geração? Somos nós. E estamos caminhando a passos largos, a construir uma geração que não conhece limites, que não sabe o que é não, mas pior do que isso, uma geração cheia de música, mas vazia de Deus. Uma geração que canta, toca, uma geração que até senta no banquinho de frente para a igreja, com o intuito de pregar. E as mensagens, por mais que falem de Deus, estão vazias de Deus. Por mais que falem do Espírito, estão vazias do Espírito. E nós precisamos retornar ao princípio. Deus está falando, amados, não apenas nessa igreja, mas Deus está falando à igreja no Brasil e nas nações, que é necessário restaurar os marcos antigos. Nós não podemos remover os marcos antigos. Os marcos antigos falam dos princípios que precisavam ter sido ensinados de pai para filho, mas não foram. Hoje nós queremos dar uma vida mais soft para os nossos filhos. Sim ou não? E normalmente com aquela ideia, porque eu não quero que o meu filho sofra. Deixa eu falar para você, querido. Você só é quem você é hoje, porque você passou por processos, porque você foi submetido por processos. Mas hoje nós temos uma geração que se o pai der uma palmadinha, ele chama o conselho tutelar porque apanhou. Nós temos uma geração que se você falar um pouquinho mais firme, mais forte, é uma geração que não gosta. Nós precisamos corrigir isso imediatamente. E eu quero chamar aqui principalmente a atenção de você que é pai, de você que é mãe, de vocês que se casaram e ainda não têm filhos, mas vão gerar filhos. E para vocês que um dia pretendem se casar, entenda que há uma responsabilidade social e espiritual que ninguém vai remover da família. Amém, amados? Você está comigo, sim ou não? Agora o que acontece, amados? Muitos de nós tivemos ou temos bons pais, trabalhadores, honestos, amém? E que nós nos orgulhamos muito desses pais. Mas muitas vezes a falha desse pai foi não ter sido um pai espiritual para você. Porque, amados, o ideal não é enxergar o pastor como pai espiritual. Você sabia disso? O ideal não seria as pessoas enxergarem no pastor, na figura do pastor, um pai espiritual. A gente pode até achar bonito, né? Por isso que eu estou falando que foi 4 meses Deus ministrando a minha vida. Porque eu tenho muitos que me chamam de pai. E eu não ligo, eu amo que me chame de pai. Eu gosto que me chame de pai, de paizão, não tem problema. Mas o Espírito Santo começou a ministrar o meu espírito. Quando eu comecei um dia, eu estava na sala com o meu filho Miguel e ele lá lendo um livro, que o cara está engolindo livros agora, principalmente livros de filosofia, que ele vai ser professor, amém? E eu fiquei olhando para ele e eu falei assim, meu Deus, eu não tive isso, e quantos da igreja não tiveram isso? E hoje, eu não exerço apenas uma paternidade emocional, ou uma paternidade social, provendo apenas a comida, um teto, e um abraço e um beijo no meu filho.
Eu percebo que nas atividades dele na igreja, eu percebo que em cada coisa que ele faz, ele olha para mim. E eu entendi que eu tenho a responsabilidade de ser um pai espiritual para o meu filho. Por isso, amados, eu fui sendo ministrado pelo Espírito, através da vida do meu próprio filho Miguel. E Deus começou a me chamar a atenção. Foi quando eu comprei um livro chamado Paternidade para as Nações, do apóstolo Luiz Hermínio. E ele trata já no início a respeito disso. Que a figura, o ideal, era a figura do pai. O pai da casa, não o pai da igreja. Amém? O pai da casa se tornar o pai espiritual. Mas, amados, muitos de nós tivemos bons pais ou não tivemos. Mas, infelizmente, muitos de nossos pais pecaram, porque não foram nossos pais espirituais. Não foram os nossos pais espirituais. Quer ver um exemplo? Se você quiser, você levante a mão. Se você não quiser, fica à vontade. Quantos aqui conheceram a Jesus e se entregaram a Jesus por meio do seu pai espiritual da casa? Quantos aqui? Dá uma olhada para você ver. 3, 4, 5 pessoas. O restante, nenhum de nós fomos conduzidos por um pai. E muitos de nós temos uma lacuna no coração, que é a lacuna da orfandade espiritual. Nós aceitamos a Jesus, pastora Miriam, estamos na igreja, mas temos dificuldade de encontrar a figura do pai. Temos dificuldade de enxergar Deus como nosso pai. Porque quem teria essa responsabilidade? Seria o pai que está na casa, não o pai que está na igreja. Porque o pai que está na igreja, muitas vezes vê o filho, isso Deus falou muito profundamente comigo. O pai que está na igreja, o pai que sobe no púlpito para pregar, ele te vê 3 vezes por semana. Às vezes nem 3, 2, oficialmente. Mas o pai da casa, nós vemos todo dia. É verdade ou não é? E é esse pai que deveria ter a responsabilidade de conduzir o filho numa direção espiritual. E infelizmente nas nossas casas não foi assim. Muitas das nossas casas, nós não temos uma figura paterna de sacerdócio. Muitos de nós temos a figura da mãe como sacerdócio. Quantos aqui têm a figura da mãe ou da avó como sacerdócio? Por quê? Era a mãe que levava para a igreja. Era a mãe que incentivava a orar. Era a mãe que incentivava a buscar. Você está conseguindo entender a lacuna que existe dentro de muitos corações? Porque existe uma orfandade espiritual pela ausência do pai espiritual. Alguns de nós, como eu sei o que eu sofri pela ausência de um pai. Você perguntar, pastor, um pai faz uma diferença na vida de um filho? Com certeza. Com certeza. Só eu sei a lacuna emocional que a ausência do pai trouxe para a minha vida. No caso meu e no caso de muitos aqui, nós tivemos uma lacuna emocional. E aí que está a questão, queridos. Quando existe uma lacuna emocional e uma lacuna espiritual, o que acontece? A pessoa que vive isso, ela tende a entender que o pai espiritual da igreja vai substituir a paternidade que o pai não exerceu. E a figura de um pai espiritual na igreja não é de substituir o pai terreno. Nunca foi. Eu não tenho condições, querido, de assumir a paternidade terrena de pessoas. Nenhum pastor tem.
E o objetivo da paternidade espiritual, no caso, eu falando agora da igreja, da figura do pastor, não é substituir o seu pai terreno. A lacuna que o seu pai terreno deixou no seu coração é irreversível. E você vai ter que aprender a perdoá-lo. Você vai ter que aprender a perdoá-lo. E conviver com as marcas que a orfandade deixou no teu coração. Porque a minha vida é assim, queridos. Hoje eu sou curado quanto a isso. Se meu pai um dia, eu não conheço ele, nunca vi, mas se um dia ele entrar por aquela porta, eu vou abraçar ele, eu vou dar um beijo nele. Eu não quero saber do passado. Mas mesmo que ele apareça hoje, a marca da orfandade deixada na minha vida emocional não vai ser corrigida. O que nós vamos ter que aprender? A ser curados e aprender a viver com a marca. É como uma cicatriz, amém, amados? Quantos aqui tem alguma cicatriz no corpo? Você não aprendeu a conviver com ela? Ela está curada, não sangra mais. Mas você tem que saber, ela está lá. E você vai ter que aprender a viver dessa maneira. E muitos, por causa dessa lacuna, tanto da paternidade emocional, porque ainda muitos de nós tivemos um pai social, vamos dizer assim, onde nós olhamos e falamos, poxa, eu quero ser igual ao meu pai. Ele é um homem trabalhador, ele é um homem honesto, é um homem bom. É ou não é, pessoal? É um homem bom, é um homem bacana, né? Ama minha mãe. Mas muitas vezes ele não foi o teu pai espiritual, porque ele nunca deu a direção espiritual da tua casa. Cada um de nós possivelmente carregamos alguma marca em relação a isso. Mas tem aqueles que, como eu, não tinha uma figura para admirar. Ao contrário, existe a orfandade indireta, onde o pai se esquiva das suas responsabilidades. É aquele homem bruto, ruim, beberrão, acusador, agressivo, abusador. E isso trouxe feridas para a alma. E aí o que acontece? Quando nós encontramos a Cristo, quando recebemos a Cristo e reconhecemos pela fé que Ele é o nosso Salvador, fica uma lacuna que precisa ser corrigida. E nós aprendemos que nós precisamos de um pastor. Não, essa geração não precisa de pastor, essa geração precisa de pai. Nós vamos entender isso. Nós vivemos uma geração que está precisando de pai. Por quê, pastor? A direção espiritual de uma família está sob total responsabilidade do homem. Eu não estou dizendo aqui para as meninas que você não possa ter a responsabilidade, mas as mulheres precisam entender o seu papel social diante de Deus, de ser adjutora. Amém, meninas? Cadê as meninas? Vieram aqui hoje? Você é adjutora. Você auxilia o homem no seu papel. E qual é o papel do homem? Sacerdócio, profético e governo. Esse é o papel do homem. A direção espiritual da família está sob o pai. Deuteronômio 6, verso 4 ao 7. Diz: Shema, ouve, ó Israel, Yahvé, o nosso Deus, é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Olha a responsabilidade. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança aos teus filhos. Conversarás das Escrituras quando estiver sentado em tua casa, quando estiver andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Deus está dizendo, a responsabilidade da próxima geração é do pai.
A responsabilidade social e espiritual da próxima geração é do pai. A mãe pode ser auxiliadora. A mãe é auxiliadora. O padrão da mulher auxiliadora se encontra em Provérbios 31. Agora você começa a entender, quando você lê isso, você começa a perceber o erro que tantos antepassados de Israel cometeram. E amados, isso foi passando de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. E o resultado disso foi que de geração em geração foi construída uma sociedade sem qualquer tipo de valor eterno. Amados, porque nós vamos entender que quando nós falamos de tudo que nós tratamos de espiritualidade, tudo que é espiritual, ele não tem um valor terreno, ele tem um valor eterno. E nós precisamos construir valores eternos na vida dos nossos filhos. Eu quero que o meu filho não tenha falta de nada. Aí eu dou tablet, eu dou celular, eu dou isso, eu dou aquilo, eu dou aquilo, eu dou um monte de coisa. E os nossos filhos vão entendendo que o que existe de mais valor é terreno. E se esquecem que existem coisas que têm valores espirituais. E valores espirituais, só um pai espiritual pode transferir. Valores espirituais, só um pai pode transferir. E eu não estou falando apenas de levar na igreja por obrigação. Se você for numa cadeia, querido, numa prisão, você vai ver que você vai estranhar até os nomes. Lá você tem o Josué, você tem o João, você tem tudo quanto é nome bíblico. Aí você pergunta, seus pais eram crentes? Eram. Eu era da igreja quando era criança. E por que se desviaram, sendo filhos de pais crentes? Porque infelizmente o pai obrigava o filho a ir na igreja, mas não ensinava valores espirituais em casa. Quer que eu fale a verdade para você? Nós estamos lá com as nossas crianças no Kids. Tem muitos adolescentes me ouvindo aqui agora. Muitos dos nossos filhos, se você não acordar, não conhecerão a Deus. Porque você só traz o seu filho para a igreja e não ensina para eles valores eternos. Muitos de nossos filhos não conhecerão a Deus se você e eu não acordarmos. Porque o papel da família, ou o papel do pai, em primeiro lugar, é exercer o sacerdócio. Quem é o sacerdócio? Quem que é o sacerdote? É aquele que intercede a Deus por sua família. É aquele que conduz a sua família a Deus. É aquele que ensina valores eternos para os seus. A palavra pode ser até bonita, ao sacerdote, mas você não é sacerdote porque você traz o teu filho para a igreja. Você é sacerdote quando você senta à mesa com o teu filho. Você é sacerdote quando você ensina valores eternos para o teu filho. Quando você transfere fé, quando você transfere temor aos teus filhos. Porque o temor ele é transferível. Veja o texto que nós lemos em Josué, no versículo 10. Após uma geração ter morrido, perceba que Deus usa o autor da Bíblia, o autor desse livro, que provavelmente foi o profeta Samuel. Ele diz que Deus levanta uma nova geração. Agora, por que ele levantou uma nova geração? Porque a geração de Josué errou e não preparou a próxima geração. Josué, ele era filho de Num, mas ele tinha um pai espiritual chamado Moisés. E ele seguia esse pai. E por causa dessa paternidade, Josué recebe o espírito de Moisés. E se torna um líder. E foi um líder bem sucedido.
Mas olhando de uma forma mais crítica, nós não vamos ver Josué preparando uma próxima geração, nem da sua família, quando ele diz em Josué 24:15, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos ver que Josué não deixou um sucessor, nem da família e nem de outro lugar. Tanto é que no capítulo 3 de Juízes, você vai ver que após Israel ter se desviado do Senhor, eles clamam ao Senhor, e a Bíblia diz que Deus levanta uma outra geração, uma nova geração. E ele levanta um novo juiz, que era Otiniel. Todas as vezes que Deus precisar levantar uma nova geração, é porque a geração passada falhou. Deus está levantando uma nova geração, queridos, porque os nossos antepassados falharam. Você que possui 50, 60 ou mais, eu sinto em dizer para você, você errou. Olha para a tua casa e veja. Ah, porque meu filho não serve ao Senhor. Ele não serve ao Senhor por quê? Porque ele não quis, ou porque você só foi um bom pai e esqueceu de ser um pai espiritual? Esse tema, queridos, ele deveria assombrar os nossos corações, porque isso não é brinquedo. Paternidade espiritual, querido, não é oba-oba, onde você encontra um líder do ministério e você começa a chamá-lo de pai. Isso é um princípio que precisa começar em nossas casas. Quantos são pais aqui? Levanta a mão. Você tem que ser o pai espiritual do teu filho. Você tem a responsabilidade do sacerdócio. O segundo papel espiritual de um pai é ser profeta. Todas as vezes que os filhos de Israel queriam conhecer a vontade de Deus, eles procuravam os profetas. Só que lá em Gênesis 49, nós vamos ver que quando os filhos de Israel, quando os filhos de Jacó estava para partir, estava na sua partida, os filhos não foram buscar um profeta fora, eles vieram diante da presença do pai, e o pai profetizou sobre os filhos. O pai declarou para eles qual seria a vontade de Deus para cada um deles. Para Rúben, para Simeão, para Levi, para Judá, para Issacar, para Zebulon, para Naftali, todos os filhos. Foi o pai, quando eles quiseram saber a vontade de Deus para as suas vidas, eles procuraram o pai. Deixa eu perguntar para você, se hoje você quiser saber e conhecer a vontade de Deus, você procuraria o seu pai na sua casa? Deixa eu perguntar algo pior para você que é pai. Se teu filho precisar de uma direção de Deus, se o teu filho precisar conhecer a vontade de Deus, ele pode te encontrar? Vocês estão percebendo, queridos, como é sério isso? Quem está entendendo, diga amém, por gentileza. Vocês estão muito assustados olhando para mim, vocês não têm noção. Eu estou aqui de cima, estou olhando cada carinha. Não é, amados, eu não quero que você se assuste, eu quero que você tenha temor. E corrija essa falha urgente. Para você que tem filhos ainda pequenos e adolescentes, dá tempo de consertar. Amém? Dá tempo de consertar. O papel espiritual de um pai também é ser governo. Governo não é quem manda. Infelizmente, amados, quando há ausência de uma paternidade genuína, os filhos aprendem a ouvir apenas uma voz de comando. Faz isso, faz aquilo, você não faz isso, eu te proíbo, eu vou te bater, Faz sentido para você? Meu Deus, gente, faz sentido para você? Ou será que os pais de vocês foram anjos? Aí os filhos aprendem a ouvir apenas uma voz de comando, de um pai exigente demais, de um pai bruto. Faz isso, faz aquilo, você errou, está de castigo.
E sabe o que acontece com esses filhos? Porque esses pais não se tornaram pais espirituais. Eles aprenderam a ouvir uma voz de comando e não uma voz de amor. Eles acabaram encontrando apenas um comando. E as pessoas que aprendem a ouvir apenas uma voz de comando, elas têm um sério problema de aceitar a autoridade. Ela pode até fazer, mas ela vai fazer resmungando. Ela pode até cumprir a tua ordem, mas ela vai cumprir de que jeito? Eu vou fazer, mas... É ou não é? Ela vai fazer. Mas ela aprendeu a ouvir apenas uma voz de comando. Só que essa pessoa vai crescer. Ela vai trabalhar. E lá todo mundo um dia precisa ter um chefe para pegar no pé. E aí quando essa pessoa começar a ter chefe, quando ela começar a ter um gerente, alguém que mande, alguém que comande, ela também vai ter problema. Porque ela vai ouvir uma voz de comando e ela não vai aceitar essa voz de comando. E aí o que acontece? Ela vai começar a ter problemas de relacionamento. Ela vai começar a enfrentar problemas de relacionamento. Problema de relacionamento com o chefe. Ela não aceita. Se ela vem para a igreja, ela começa a ter problema na igreja. Que ela não aceita uma voz de comando. Ela só entende voz de comando. Mas ela não aprendeu a ouvir uma voz de amor. E que muitas vezes um comando... Eu vou dar um exemplo aqui. As mamães. Toda mãe ama o filho, sim ou não? Quando você dá um berro com o teu filho... Graças a Deus aqui na Shalom não tem nenhuma mãe que grita com o filho. Aqui na Shalom não tem. Tem meninos? Tem meninos. Pelo amor de Deus. Acho que a pastora vai ver de ungir o pessoal na porta. Eu acho que eu vou colocar água de bateria. Para ver se dá um choque. A mãe quando grita com o filho aprendeu a amar tanto a mãe, porque aqui está o problema. Muitos de nós substituímos a figura do pai pela figura da mãe. E uma mãe, às vezes, ela dá um tapa, ela dá uma chinelada. Mãe não erra o alvo. Não erra. Eu já tive a minha. Ela pega o chinelo, ela ataca, você pode estar 3 quilômetros. Ela acerta. Ela acerta. E depois ela ter te dado uma chinelada, essas coisas, o que você faz depois da noite? Oh, mãe. A gente dá risada, mas sabe por que isso? Porque os filhos aprenderam a ouvir a voz do coração da mãe. Mas muitas vezes não aprendeu a ouvir a voz do coração do pai. Perceba como essas coisas são sérias. Perceba como esse princípio é difícil. Quando esses papéis não são exercidos, se estabelece a orfandade espiritual. Aí entra a questão da orfandade espiritual. Porque o pai em casa, ele foi um bom pai. Ele foi uma boa referência de um homem trabalhador, um homem honesto. Acordava todos os dias de manhã, pagava suas continhas ali honestamente, um homem honrado, mas que não foi um pai espiritual. Ele não foi um sacerdote. Ele não foi um profeta. Ele não foi alguém que te deu uma direção espiritual. Ao contrário, muitos de nós aprendemos a criticar as religiões, sim ou não? Muitos de nós não conhecemos a Deus através dos nossos pais. Por isso que Deus, Ele sempre tem um pai espiritual para os órfãos. Quem aqui hoje, até aqui, entendeu que carrega em seu coração uma orfandade espiritual? Levanta a mão. É por isso que Deus te levanta um pai espiritual. Assim como Deus levantou Moisés, para o povo de Israel. O povo de Israel ficou órfão por muitos anos.
muitos, 430 anos mais especificamente. E por causa disso, eles perderam a referência, eles deixaram de ser apacentados e perderam um legado espiritual. Eles perderam. Pastor, qual que é a prova que o senhor fala isso, que eles perderam o legado espiritual? Porque quando Moisés se apresenta a eles, Moisés precisou provar que Deus estava com Moisés. Eles aprenderam apenas a clamar ao Senhor, mas não aprenderam a receber uma direção do Senhor. Eles aprenderam apenas a orar a Deus, mas não aprenderam a receber uma direção de Deus. E aprenda uma coisa: toda a direção de Deus que você precisa virá de um pai espiritual. Toda a direção que você precisa, você vai receber de um pai espiritual. Seja do pai espiritual da sua casa ministerial, seja do seu pai espiritual que está na sua casa, se ele é um pai espiritual. Porque essa é a responsabilidade de um pai espiritual. Primeiro, se tornar a referência espiritual. Hebreus 13:7 diz: lembrai-vos dos vossos líderes, que vos ensinaram a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado da vida que tiveram, e imitai-lhes a fé. É se tornar uma referência. A responsabilidade de um pai espiritual é apacentar. O que é apacentar? É instruir, zelar e dar direção. Atos 20:28. Paulo estava indo para Jerusalém e ele convoca os líderes de Éfeso, os presbíteros de Éfeso, e ele dá essa recomendação, concluindo: tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como episcopos ou como líderes, bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o sangue de seu Filho unigênito. Deus está dizendo: olha, vocês pastores, vocês têm a responsabilidade de instruir essas pessoas. Não é apenas dar um conselho. Amados, deixa eu falar para você, filhos espirituais não se apegam a conselhos, eles ouvem instrução. Provérbios 1:8, filho meu, atente-se à instrução, não ao conselho. Porque conselho você tem uma opção de não aceitar, sim ou não? Por isso que existe até o ditado que conselho, se fosse bom, como que é? Se conselho fosse bom, não se dava em dia. Porque conselho você tem opção, a instrução você não tem opção. Porque a instrução é o caminho que você deve seguir. Amém? E quem é responsável por trazer essa instrução é o pai. Por isso um pai espiritual não se estabelece porque ele dá um conselho. Um pai espiritual estabelecido, quando eu permito ele instruir, ele mostrar para mim o meu caminho, ele mostrar para mim a minha direção. A direção que eu devo seguir. E andar por ela. Não foi isso que Deus disse para Josué? Meu servo Moisés é morto. Atente-se a andar em tudo aquilo que Moisés, meu servo, te ensinou. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, e nela medita de dia e de noite. Então farás prosperar o teu caminho, e tudo o que você fizer será bem sucedido. Mas qual é a orientação de Deus? Você vai ter que ouvir a instrução de Moisés. Você tem que aprender a ouvir a instrução do teu pai espiritual. Isso não poderia partir, vou repetir. Isso não deveria partir do pastor. Porque os nossos filhos teriam que encontrar isso em casa. A tua família tem que suprir os teus filhos espiritualmente. Eu amo que os teus filhos, que os filhos dos teus filhos e que vocês me chamem de pai. Mas eu preciso que você entenda que isso não exime você da sua responsabilidade de se tornar um pai espiritual para a sua casa.
O pai espiritual tem que zelar, cuidar. O que é o pai que cuida? Não é aquele que traz dinheiro, não é aquele que traz dinheiro para a mãe no mercado. Pai é aquele que está, o zelo é aquele que está observando a caminhada do filho e está sempre orientando ele. Filho, não vai por aí, ó, cuidado que você está desviando, ó, cuidado com isso aí. Filho, ó, isso é zelo, isso é cuidado. Filho, você está, ó, olha, ó, vai para cá, para lá. Isso é zelo. Amém, amados? A responsabilidade de um pai é estabelecer um legado. Amados, aprenda isso. Herança é o que nós deixamos de palpável para os nossos filhos. Legado é o que nós imprimimos no coração deles. Muitos de nós estamos trabalhando arduamente, de domingo a domingo, né? Estamos comprando, gastando dinheiro, tal. E normalmente eu preciso deixar algo para os meus filhos. Deixa eu falar para você o que você pode deixar de mais importante para os teus filhos. Não é aquilo que o dinheiro compra. É a marca que você vai deixar no coração. É a marca que você vai imprimir no coração deles. É a marca. A marca que você vai colocar. Isso é legado. 2 Coríntios 12, 14 diz: eis que pela terceira vez, Paulo está falando como um pai espiritual. Eis que pela terceira vez estou preparando para partir ao vosso encontro, e não vos serei pesado. Perdão, perdi aqui a leitura. Pois não vou à busca dos vossos bens, mas procuro a vós mesmos. Preste bem atenção nesse princípio agora. Porquanto não são os filhos que devem poupar seus bens para os pais, mas sim os pais para os filhos. O que Paulo estava mostrando para a igreja de Corinto? Eu não quero que vocês se preocupem materialmente comigo, porque eu quero deixar algo dentro de vocês. O mais importante é o que tem dentro do coração de vocês. Eu vou até os filhos, não porque o filho tem alguma coisa para me oferecer. Eu vou até o filho porque eu quero deixar uma marca no coração dele. Eu quero que o filho tenha uma marca no seu coração. 3 princípios de um pai espiritual que você deve ser para o teu filho. Referência, apacentamento, que é ser pastor, e legado, é o que você vai deixar no coração deles. Eu acho tão lindo quando eu vejo as homenagens das filhas, dos filhos do apóstolo Nicolau para ele. Principalmente a mais velha, porque o primogênito é o que recebe em dobro, né? E ela fala: quantas vezes eu não ouvia sussurros e era o meu pai orando. Na escola, uma vez eu fui mal na escola. E meu pai não me condenou porque eu fui mal na escola. Ele falou: filho, eu vou ajudar você. São marcas. Hoje ela mora nos Estados Unidos. E ela carrega essa marca. A marca que o pai deixou nela. Amados, voltando ao texto que nós lemos e já partindo para o encerramento dessa questão de orfandade espiritual. Juízes capítulo 3 diz: então os filhos de Israel clamaram a Yahvé, o Senhor lhes enviou um Salvador que os libertou da opressão. Esse homem foi Otiniel. Otiniel faz parte de uma nova geração que Deus precisou levantar, porque a outra geração falhou. Versículo 10 de Josué capítulo 2. Depois que toda aquela geração morreu e foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que se esqueceu do Senhor, das suas orientações e dos seus grandes feitos. Os filhos, nossos filhos, independente da geração que for, eles só vão conhecer a Deus se os pais ministrarem, se um pai espiritual ministrar Deus para eles. Eu não quero que você entenda que eu sou o pai espiritual. Você, pai,
Você é pai espiritual dele. Nós devemos assumir essa responsabilidade. Nós devemos nos tornar os pais espirituais dos nossos filhos. A orfandade espiritual causa 4 lacunas dentro do coração dos órfãos espirituais. A ausência de orientação. Um filho que não tem um pai espiritual, uma pessoa que não tem um pai espiritual, ela vive desorientada. E ela vai buscando conselho em todos os lugares. É nisso que muitos traficantes estão levando muitos dos nossos filhos. Porque encontra neles o que não encontra dentro de casa, um pai espiritual. E eles ficam desorientados. E na ausência da orientação, sobra o quê? A tolice. Quantos de nós não fomos tolos nos nossos caminhos? Entramos no mundo das drogas, entramos no mundo do alcoolismo, no tráfico, e no adultério, em todas as coisas, por quê? Pela ausência da orientação de um pai espiritual. E que muitas vezes nós, por causa da mentalidade romana e grega, aprendemos que quem tem que fazer é a igreja. A obrigação de fazer isso é da igreja. A segunda lacuna é a ausência da ordem. Pessoas que não têm pais espirituais não conhecem limites, não conhecem tempos, que a Bíblia fala que é um tempo determinado, não conhece limites, não consegue ouvir uma voz de amor dando uma orientação, porque a ordem não está, amados, no espírito, a ordem está na alma, mas são filhos que não conseguem viver em ordem, são desorganizados, são, amados, totalmente, desorganizados em tudo que faz. Quantos homens aqui que se casaram e que não sabia nem governar, não sabia nem administrar as finanças da sua casa? A terceira lacuna da orfandade espiritual é a ausência do legado. Não há uma marca espiritual. Eu posso ter uma marca de um pai bom, mas eu não carrego a marca de um pai espiritual, porque o meu pai não deixou essa marca. O meu pai, ele me ensinou o que é trabalhar. O meu pai, ele me ensinou o que é ser honesto. Mas o meu pai não me levou a Deus. E por isso não há um legado espiritual. E por último, a quarta lacuna que existe na orfandade espiritual é a ausência do testemunho. Perceba que o versículo 10 diz que além do povo ter esquecido do Senhor, eles não conheceram os feitos de Deus. Porque não foi transferido. Nunca ninguém contou o que Deus fez. Não tinha testemunho. Não tinha quem contasse as grandes obras que Deus havia feito. Muitas pessoas se converteram ao Senhor, mas não conseguem ouvir a voz de um pai espiritual, por terem como seu principal modelo a sua mãe. Eu quero seguir a minha mãe, eu quero ser igual à minha mãe. A minha mãe é o meu modelo. Pastor, mas isso é ruim? De certa forma, sim. Porque essa responsabilidade seria do pai. De suprir essas ausências. De suprir essas lacunas existentes na vida espiritual de muitos de nós. Essa lacuna, mesmo você, amados, quantos aqui nunca? Amados, eu caminhei assim até que eu aprendi o que era paternidade. E esse se tornou o tema da minha vida. Sabe quando isso aconteceu? Final de 2015.
todo esse tempo, eu me converti assim, né? Meu processo de conversão começou em 1995. Eu me batizei, eu comecei com 11 anos a ir para a igreja. Me batizei em 1997. Em fevereiro de 1997. E todo esse tempo, tudo isso que eu estou pregando para você, eu vivi. Porque eu tinha um pastor, mas não tinha um pai espiritual. Fora que os pastores que eu tive eram paternalistas. Eu precisei aprender o que era ser pai até com o meu próprio filho, Miguel. Que eu tive dificuldade para ser pai, até pai espiritual do meu filho, Miguel. Até dele. Então eu não estou pregando para você o que eu não conheço, o que eu nunca vivi. Essa orfandade espiritual eu estou falando depois da minha conversão. Sabe quais eram os sentimentos que brotavam em mim e que brota no coração, mesmo você estando na igreja? Mesmo você tendo um ministério, mesmo você tendo anos de convertido, uma pessoa que não tem e não consegue entender que precisa de um pai espiritual, ela carrega um sentimento de abandono. Qualquer coisa que acontece, ela se sente só. É verdade ou não é, gente? Eu estou me sentindo sozinha. Parece que eu estou sozinho. Sabe por que isso? A falta do pai espiritual. Pastor, mas Deus não está comigo? Amados, entenda. Você só vai aprender a discernir a presença de Deus se você tiver um pai espiritual. Pastor, me dá um exemplo. Samuel. Eucana foi um bom pai para Samuel. Mas a Bíblia fala que já de pequenininho, a mãe leva o filho e deixa com Eli. Tempos depois, quando Deus vai chamar Samuel, e Deus o chama, fala: Samuel, Samuel. Onde ele recorreu por ter ouvido aquela voz? Ao sumo sacerdote Eli. Sabe por quê? Eu só vou reconhecer a voz de Deus quando eu aprender a ouvir a voz de um pai espiritual. Por que Samuel confundiu a voz de Deus com a voz de Eli? Porque até aquele momento, Samuel aprendeu a dar ouvido à voz de um pai espiritual, que foi o sumo sacerdote Eli. O sumo sacerdote Eli foi um péssimo pai espiritual para os seus filhos, Ofni e Finéias. Mas foi um excelente pai espiritual para Samuel. Davi foi um excelente pai para Israel, mas foi um péssimo pai espiritual para Aminon, para Absalão e para os seus outros filhos. Não queira ser o pai espiritual dos outros, querido. Se você não for o pai espiritual da sua casa, seja primeiro o pai espiritual da sua casa. Então você vai pensar em ser pai espiritual dos outros. Porque primeiro nós temos que suprir a nossa casa. Então esse sentimento de abandono, querido, mesmo você sendo crente, eu sou crente faz tantos anos que eu sirvo a Deus, mas existem momentos que você carrega dentro de você um sentimento que você parece que está só. Aliás, um sentimento de abandono, aliás. De que você foi abandonado. Um sentimento de solidão. Amados, nunca houve na história da igreja tantos pastores que se suicidaram. Nunca houve. Hoje você abre as redes sociais e você está passando pelo seu feed de notícia, tem lá: pastor se suicida. E aí você vê os críticos lá: é porque não se converteu, é porque nisso. Amados, essas pessoas não sabem o que fala. Pastor, mas por que eles estão se suicidando? Porque eles têm uma convenção, eles têm um monte de membro que fica chupinando ele, mas ele não tem um pai espiritual. E pela falta de um pai espiritual, esse sentimento de solidão aflora dentro da alma. Foi o mesmo sentimento
que Elias sentiu quando fugia de Jezabel? Qual que era a palavra que ele usava para responder ao Senhor? Quando o Senhor perguntava para Elias: Elias, o que você está fazendo aqui? Ele falava: Senhor, eu sou muito zeloso pelo Senhor. Mataram os teus profetas, só ficou eu. Olha o sentimento de solidão, pastor Jean. Só ficou eu. Esse era o sentimento. Esse é o sentimento que brota. E eu estou falando de você que já é convertido, tá? E por último, um sentimento de descontentamento. Você não alcança um nível de satisfação na casa do Senhor, numa igreja local. Você está numa igreja local, mas vive insatisfeito. Você está insatisfeito com o louvor, você está insatisfeito com o som, você fica insatisfeito com a pregação, você fica insatisfeito porque tem que fazer curso, porque tem que fazer discipulado. Você vive descontente, mesmo estando dentro da igreja. Isso é uma característica de orfandade espiritual. Enfim, queridos, concluindo a mensagem. Pastor, como que eu corrijo isso? Primeiro, minha orientação aos pais. Torne-se pai espiritual da sua família. Não deixe o teu filho, olha só que orientação, gente, que eu estou falando aqui. Nem todo pastor teria coragem de falar o que eu estou falando aqui. Mas eu quero ser honesto. Eu quero ser um homem de Deus. Eu não quero que os teus filhos olhem para mim. Estou falando aqui, comunidade Shalom. Você que está em casa, eu não quero que os teus filhos olhem para mim e me enxerguem o pai espiritual deles. Eu quero que os teus filhos olhem para você dentro da tua casa. E olha, eu tenho um pai social porque ele me ensina, ele me educa. Mas eu tenho um pai que é uma referência espiritual para mim. Eu quero que eles olhem para vocês, homens. Não quero que eles olhem para mim. Eu quero que você, sabe por quê? Um pai espiritual vai ensinar os seus filhos o valor de uma liderança. E aí eles vão me enxergar como pastor. E eles não vão ter dificuldade de ouvir a minha voz. Quando eu orientá-los, quando eu for orientar eles. Numa pregação, eles vão estar atentos ao que eu estou pregando. Porque você vai ensinar eles valores eternos. Mas isso tem que ser na tua casa. Amém, queridos? Então a minha primeira orientação aqui, nessa mensagem sobre orfandade espiritual, é para você que é pai. Assuma a paternidade espiritual dos teus filhos. Assuma. E para todos os outros, a minha orientação é: admita que você precisa de um pai espiritual. A primeira coisa que a gente precisa fazer é reconhecer. Eu precisei reconhecer, querido. Como eu disse para vocês, eu aprendi em 2015. Se eu soubesse que era bom, eu teria feito isso antes. Eu não quero que você me enxergue como teu pastor. Amados, eu sou para você o que você quiser. Se você quiser que eu seja seu amigo, eu sou o Rodrigo, teu amigo. O pastor da igreja lá, que é meu amigo, beleza, não tem problema. Se você quiser que eu seja só o teu pastor, para você ter um conselho de vez em quando você estiver numa situação difícil, beleza. Eu vou ser apenas um conselheiro para você. Eu quero que você seja apenas a voz que clama no deserto, que prega para mim quando eu vim de domingo. Beleza. Agora, se você olhar para mim e falar assim: eu quero que você seja meu pai espiritual, então você vai ter que aprender a ouvir a minha voz, ouvir a minha instrução, e permitir que o meu coração cure o teu coração. É só assim que eu posso ser pai espiritual. E não somente eu, qualquer pastor. Você pode ir em qualquer igreja, querido. Você pode ir em qualquer igreja, o problema é o mesmo. Porque o problema não está no pastor, o problema não está na igreja. O problema está no teu coração. O problema está no teu espírito. Você precisa imediatamente reconhecer que você não precisa de um conselheiro, você não precisa mais de mais um amigo, você não precisa somente de um pastor.
Você precisa de um pai espiritual. Feche os olhos, queridos.